Para quem não tem a luz dos 17. Transfiguração. Essa é uma lição que fala acerca da transfiguração de Jesus no monte. Mateus 17. Todos. Pode ver. E Jesus transfigurou-se diante dele. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. O aparecimento de Moisés e Elias, no monte da transfiguração, é um testemunho de que a lei e os profetas sempre persistem o Messias prometido. Agora, a minha versão foi um pouco diferente, mas fica assim. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. Levou em particular a morte no monte. E ali ele foi transfigurado diante dele. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceu diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse ao Senhor: Senhor, é bom estarmos aqui, se quiser, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente subiu, ela foi uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrada. Ouçam-me. Ouvindo isso, os discípulos se prostraram-se com o rosto em terra e ficaram perguntados. Mas Jesus se aproximou-se com eles e disse: Levante-se, não tenham medo. E vendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Eu convido a você também a abrir muitas portas. É a vida da mesma passagem, traz o próprio. Fica 9:21. É a mesma cerca de 8 dias depois de ter proferido essa palavra, tomou Jesus consigo Pedro, João e Tiago, e ao monte para orar. Quando ele orava, a luz da aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eles estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, mas apareceram com glória. Falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam com ele haviam deixado em pelo sono. Despertando, porém, viram a glória dos 2 varões que estavam com ele. Quando eles se afastavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, não entramos aqui, estamos pois 3 cabanas para ti, para Moisés e uma para Elias. Não sabemos o que dizer. Quando ele ainda falava, veio uma nuvem que subiu e se atemorizaram ao entrar em uma nuvem. Da nuvem veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, ele é o meu filho. Ao situar essa voz, Jesus foi achado sozinho. Eles se calaram. Por aquele dia, eles não contaram a ninguém nada que tinha visto. Amém. E é interessante você ver os evangelhos de Marcos, porque um completa o outro, porque o outro não diz, o outro traz explicação, e o outro quer dizer, o outro evangelista completa um ajuda o outro, nesse caso. É interessante ver essas 2 versões, esses 2 homens,
escrevendo, porque no começo você já tem uma crise de 6 dias depois que você teria grandes palavras, nunca já está em 8 dias depois. Isso quer dizer que é uma troca de pensamento entre os dois, mas não muda o foco, porque esses 6 dias, 8 dias que você tem, são que passaram uma semana, depois que Jesus proferiu aquelas palavras. Não acredito que uma palavra antes de proferiu, antes de ser transfigurado aqui às suas discípulos. Jesus estava conversando com os discípulos e ele reúne os dois e diz: ó, necessário que eu vá a Jerusalém, morra e seja conduzido ao céu. Jesus estava dizendo acerca da sua morte, que iria acontecer uma semana depois em Jerusalém. E nessa mesma hora que Jesus está falando que ele iria morrer, ele chega nele e chama uma parte de referência. Então, de modo nenhum, eu não deixarei que você passe lá e morra. E na mesma hora, Jesus dá uma explicação do Pedro de Pedro, você tratar de mim, Satanás, enquanto eu estou na coisa de Deus, aqui na dos homens. Ou seja, a obra de Jesus, a crucificação, não foi uma obra do acaso. Ele tinha que completar a sua missão, que era morrer. Morrer porque, para que hoje você vivesse um novo dia, entrasse uma nova aliança, e que realizasse tudo acerca da nossa salvação nele, naquela cruz. E Jesus está dizendo ali, ele não prescreve os seus discípulos, dizendo sobre a sua morte. E os mais discípulos foram Pedro, Tiago e João, porque esses três foram os mais aproximados de Jesus durante a sua caminhada. E é algo que eu começo a notar que Jesus chamou somente os três para subir ao monte e deixou o nome embaixo do monte. Pergunto se Jesus tem que relevar, começar a pensar por quê. E eu noto que essas três pessoas são fundamentais da igreja primitiva. Paulo e Gálatas vai dizer que são as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Então Jesus ele não leva aqueles três por acaso, por essas pessoas. Mas foram os três que mais nos esqueceram sobre a sua morte, como ele disse, foram os três que, infelizmente ou felizmente, os mais fizeram cagadas no ministério de Jesus. Se você percebe que eles sempre tomavam a orientação de Jesus. Vai chegar um momento em que Jesus ele vai dizer mas deixa eu lá. Mas antes de falar sobre esse texto, das suas falhas, das suas compreensões de Jesus, a narrativa dos evangelhos, essa transfiguração faz parte de 5 grandes marcos da vida de Jesus. O primeiro é o batismo, o segundo é a crucificação, o terceiro a ressurreição, a quarta a ascensão, ou seja, a crucificação. E a transfiguração entra nesses 5 histórias mais comentadas no pensamento são essas, grandes marcos de Jesus. Assim, com as funções, as ideias que acontecem na vida de Jesus. No versículo 28, quero que você tome nota, ele diz: aproximadamente 5 dias depois de ressuscitação de Jesus, tomou consigo Pedro e João e Tiago, subiu ao monte para orar. E aí, Jesus chama somente os 3 para subir ao monte, os 9 ficam embaixo do monte. Esses 9 que ficam embaixo do monte, eles entram numa discussão com os escribas e eles começam a discutir acerca de Jesus, acerca do Evangelho. E de repente chega um pai desesperado lá para aqueles discípulos que querem para ele curar.
havia o seu filho que estava possesso de demônio, e os discípulos pensam ali, depois de discutirem com os discípulos, tentam expulsar aquele demônio da vida daquele filho do homem, eles não conseguem. E eles começam a ficar impacientes, porque Jesus também mostrava com os três. E nisso é que eu começo a dizer que acerca de Pedro e o Tiago. Pedro, ele foi um homem de muita fé. Foi um homem que, porque muitas pessoas vão dizer que ele foi um tagarela, que ele foi um evangelho. Ele foi um tagarela, ele sempre queria dar seu convite, sempre queria trazer sua ideia, e muitas vezes era repreendido. Mas eu percebo que, embora Pedro, dando seus palpites ruins, Jesus sempre dava uma lição para ele. Mas Pedro também era um homem de fé, porque ele sempre acreditou em Jesus. E uma certa passagem, Jesus vai dizer a Pedro que para ele seguir um homem com um cântaro de água, e que ele ia a sua casa, e assim que chegar na casa desse homem, ele diria a ele, onde é o lugar que o mestre irá fazer a ceia com os seus discípulos? E até aí você não nota nada de estranho. Se você perceber, a Bíblia, quando fala de cântaros que carregados de água, normalmente somente as mulheres iam até os cursos e pegavam esses cântaros com água. Você nunca vai ver na Bíblia, no Evangelho, homens com cântaros cheios de água. É somente as mulheres, que mesmo sem duvidar, e vários que não estão dando duvidado. Então era costume de Deus. Era simplesmente as mulheres que tinham esse costume e elas que ficavam em volta do esposo. Pedro, seguindo a ordem de Cristo, vai para a história. E outra vez também, em que Jesus está pescando a noite inteira, e ele não consegue pescar nada. E chega Jesus e fala, Pedro, você não pescou nada, mas agora sua rede é mais direita, você vai pescar. Ele acredita, ele não ficou da palavra de Jesus. Ele pescando o resultado, sempre fez o que Jesus pediu, sempre teve a sua recompensa, que era o que Jesus tinha feito. E um outro exemplo é quando chegou os soldados pretorianos e Jesus ele diz, aos discípulos de Jesus, comece como paga o imposto, e antes dele chegar aos discípulos, Jesus chama Pedro e diz, o que você acha que deve pagar imposto? Os filhos do rei ou os subordinados do rei? Aí Pedro responde, os subordinados. Aí ele, tá bom, Jesus responde, tá bom, mas para não finalizar, vai, pesca lá o peixe, e o primeiro peixe que você pescar, se abre a boca dele, vai ter duas moedas, você paga o meu e o seu. Pedro foi um homem que acreditou em tudo que Jesus disse, e Pedro foi, pescou, tirando a boca do peixe, duas moedas, pagou os seus recursos. Mas algo interessante, Jesus disse, para não finalizar, vai, paga. Para não finalizar o quê? E Jesus, ele fez da lei real, ele fez da lei de Davi. Ele não poderia pagar tributo, ele não deveria pagar tributo, porque ele fez a lei dos reis. Mas ele disse para não finalizar, ele pagar a festa para o meu Deus. Isso é interessante, a gente começar a perceber na leitura bíblica esses detalhes. Porque você muitas vezes passa por essa leitura e fala, para não finalizar, vai dar a festa. Mas em segunda lugar que vem essa palavra, os filhos do rei, por todos os seus anos, por toda a sua lei que vieram depois, eles não teriam que pagar os seus tributos, com os coisas do rei. E você estava fazendo essa aula e a gente não está aparecendo. É uma aula sobre Elias, mas é uma aula que vai trazer que Elias e Moisés, o foco deles não é eles dando glória a Jesus. Mas era Jesus Cristo em glória. E essa é uma aula diferente de todas as outras que nós já temos, nós já vimos, porque Elias, ele escatologicamente vai
simbolizava os profetas de Deus. Moisés, tipicamente, tipifica a lei. A lei. E a lei e os profetas do Antigo Testamento sempre vão ao fim que é Cristo. A lei vai dizer que é Cristo, e a lei é Jesus, pode dizer. Os profetas, todos apontados para Jesus, para a volta dele, para a vida dele na terra. E então, a hora que você vai ver isso, Moisés, João fez deixar como figurante, uma passagem de Jesus na volta central. E falando sobre Tiago de João, porque também subiu ao monte com Pedro. Tiago e João foram chamados de filhos de protocolo com Jesus. Foram os dois que, quando Jesus chega em uma cidade, Jesus vai pregar e ninguém quer ouvir. Jesus sacode a coisa dos pés e vai embora. E aí Tiago e João chegam a Jesus e falam: Senhor, se o Senhor permitir, a gente vai lá, para que dessa pública se consome todo mundo aí. Porque ninguém quer ouvir o Senhor. Aí Jesus fala: não, vocês não sabem que espírito são. Eu não vim para condenar ninguém. Eu vim para trazer paz, harmonia e união em tudo. Ou seja, eles foram pessoas usadas, foram pessoas que sempre palpitavam, embora muitos ouvidos errados, mas sempre estavam falando. Sempre estavam trocando ideia com Jesus, que você percebe que os outros falam muito de terra. Você vai ver Tomé. Bom, eu só acredito que ele ressuscitou porque o filho da mão dele. Eu creio que quando a mensagem chegou a Pedro, Jesus Cristo ressuscitou. Pedro foi o primeiro que deu o filho do olho espelho. Eu acredito porque ele tinha falado que ia ressuscitar. Mas Tomé já não disse, eu só quero acreditar que eu vi o filho da mão. Esses três são os três que destacaram sempre esse nome. Por isso eles subiram ao monte. Eu quero dizer a você que se você não chamar a atenção de Jesus em algum momento da sua vida, talvez você fique ao pé do monte, você não irá subir para contemplar a glória de Deus em Jesus. Eu convido você a chamar a atenção de Jesus no seu cotidiano, no seu dia a dia, para que ele possa, com a sua glória, te envolver cada vez mais com o seu amor, te atrair a palavra. E no versículo 29 de Lucas, diz assim: quando eu orava, a aparência do seu rosto se transformou em suas coisas, cada alvo de resplandecente conflito de um relâmpago. Em Mateus, você percebe que ele diz transfigurou-se Jesus diante dele. A palavra transfigurar, no grego, é metamorfose. Metamorfose é mudança, transfiguração é transformar, é mudança de forma, mas não de essência. Ou seja, Jesus mudou o seu exterior, mas a sua essência interior era Deus, era Jesus, era Deus, era o homem, era Deus no carne. Não mudou a sua essência, mas simplesmente a sua forma de Jesus. E o versículo 30 já diz: surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. E aí que você percebe que eles estão simplesmente como os coadjuvantes dessa passagem. Eles só vieram para contemplar e conversar com Jesus acerca da sua volta. Porque eles estão conversando com Jesus sobre a sua morte em Jerusalém, ou seja, a sua vinda ao céu, a sua ascensão, a sua subida ao trono, de onde ele não deveria sair, mas da morte de nós, Deus, nos entregou. E você percebe que as figuras do Antigo Testamento sempre apontavam para o Messias, que é Jesus Cristo. Você vai começar a entender. Se você leu o Novo Testamento e foi assim que eu fiz quando me converti, eu já quis logo saber o que Jesus tinha feito, o que foi a cruz, o que os discípulos começaram a fazer. Eu li o Novo Testamento como um tempo, muito rápido. Depois de ler a primeira vez, eu li de novo, guardei muito mais do que a primeira vez,
Porque eu comecei contigo ano passado, agora. Você vai perceber que você, quando tem uma visão de Cristo, quando você lê o Antigo, você percebe que é tudo acerca dele, é tudo sobre ele, é tudo falando que ele vivia, é tudo falando como ele vai restaurar o mundo, como ele vai tirar o pecado do mundo, a lei vai dizer isso. Toda a Escritura vai dizer acerca de Jesus, todo o livro da lei, todo o livro histórico, todo o livro poético, todo o livro profético, todos os evangelhos, do livro de Atos, lá do livro de Apocalipse, tudo vai dizer sobre Jesus e para Jesus. Isso é algo que nós temos que começar a entender e focar sobre Jesus. Desde o Antigo, ele é citado. Tem um livro do John Packer, que ele fala, Deus é o Evangelho. Você percebe que o Antigo não tinha o Evangelho. Ele diz, Deus é o Evangelho. Porque o Evangelho é Cristo. O Evangelho é a boa notícia, o Evangelho é a obra de Jesus. O Antigo, você percebe que eles estão pregando sobre Jesus em todos os livros. Amém? Versículo 31, esse eu gosto, ele diz assim, apareceram os gloriosos do Senhor e falavam sobre a partida de Jesus. Estava para se cumprir em Jerusalém. É interessante essa passagem, porque ele usa uma partida. A partida dele teria três significados. Que a primeira é tirar parte das costas de alguém, ou seja, morrer para o frente e cortar das suas partidas. Segundo, desatar o bote para segurar as águas, para chegar do outro lado, vir para o frente e fazer a última viagem numa cidade celestial. O terceiro, era afrouxar as estacas de uma barraca e colocar acampamento, mudar para a sua casa permanente, morrer para o frente ao lugar do endereço, e ir para a casa do Pai. É interessante essa linguagem fêmea, partida, essas três ideias. E Jesus, ele de certo, ele sabia que ele não foi condenado pelo mestre judaico, ele não foi condenado pelos fariseus, ele não foi morto por Pôncio Pilatos, ele não foi morto por Herodes, mas ele se entregou, já sabia de tudo. Chega um momento que Pilatos diz, ó, você não vai dizer nada sobre você, tem poder para te libertar ou para te condenar. Jesus explica a ele e diz, você não tem poder nenhum sobre mim, você não te buscar. Você já é tudo obra de Deus, você já tinha programado. É o poder oculto. Ele é o poder morto das transformações do mundo. Ele não foi morto porque duas acusações falsas sobre ele, que ele seria falso Deus e que ele anulou a lei do Evangelho. Mas foram duas acusações falsas que fizeram sobre ele que Deus, como para aquele povo a sua morte, não foi isso depois de Jesus da cruz. Foi o meu pecado, foi o seu pecado que depois de Jesus da cruz. Porque em Isaías 53, verso 10, vai dizer que agradou Deus morrer, a Deus enfermar, por causa dos nossos pecados. E você percebe que Deus é tão amoroso, que ele ensina o seu filho naquela cruz, ele passa o seu filho naquela cruz, porque ele veria que a minha vida e a sua vida iria na cruz, depois da sua morte, da sua ressurreição. E nós precisamos atentar que agradou Deus morrer o seu filho por meu pecado e por seu pecado naquela cruz. Devemos atentar um pouco mais como nós estamos vivendo, o que nós temos falado no nosso dia a dia, como nós estamos se portando ali nas redes sociais, o que nós estamos portando. Porque tudo que você falar, você vai dar conta disso. Tudo que essa boca você será fechado na tudo que você dizer, tudo que você gostar. E temos conversar um pouco sobre a morte de Jesus, a sua ressurreição. Porque quando ele soa sangue, é que ele está em um colapso totalmente
terrível ali naquele monte para suar a cabeça. Porque naquele instante, Deus dá a ele o cara de daria. Ele pega aquele cara e não deixa muito olho para mim, não olho para você. Ele tira ele de Deus, que teria que repousar sobre a minha vida, que teria que repousar sobre a sua vida, mas repousa ali sobre o filho. Ou seja, Jesus deu o cara de daria. Mas para que depois Deus você não venha a conhecer a Ele eterno, mas sim conhecer o eterno Deus que em Cristo nos salva para a vida. Verso 33 diz: quando estes vinham se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, passamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Interessante porque, se você percebeu no começo da passagem, a Bíblia vai dizer que eles estavam dormindo, estavam indo treinando sono. Eu imagino essa cena, de repente ele acorda, e 2 pessoas já conhecem, não sei como ele conheceu, uma vez eu vi Jesus falando, nome de Moisés, ele já disse, mestre, vamos ficar aqui, como se já tivesse acordado. E chega pensando aqui, deixa que eu faço 3 tendas. Se você passar a pensar, ele vai fazer 3 tendas para Jesus, Moisés, ele já não era bebendo, estava no frio. Ele não sabia o que estava dizendo. Ele falou: deixa eu fazer 3 tendas para vocês, que é um lugar, a gente não estava a ver, não tem problema. E é algo interessante, porque vai dizer que ele já estava se retirando da presença de Jesus. Pedro acorda, ele enche o carro, ele já vai essa proposta. Mas ele está essa proposta porque ele não sabia o que ele estava dizendo. E o que eu quero dizer é que talvez a nossa espiritualidade, nosso peso espiritual, que muitas vezes nós sentimos coisas de Deus, muitas vezes nós sentimos arrepio, muitas vezes nós sentimos vontade de chorar, não que isso seja errado, mas se você não, só querer isso, só buscar os seus milagres, só buscar sentir a presença, você não entender o cristianismo, você não entender as funções fundamentais do Evangelho, esse erro e outras de bom poder, mas tem um entendimento. O que aconteceu aqui com Pedro? Ele estava ali num momento glorioso, mas totalmente sem entendimento. Ele faz uma proposta totalmente sem saber o que ele estava dizendo. Pedro ele não sabia o que ele disse, porque Jesus, quer dizer, ele Moisés estava se retirando dele. Ele Pedro faz essa proposta a ele e Jesus deixa os homens vir e fala: e o versículo 34 diz assim: enquanto ele está falando, uma nuvem apareceu e o tempo envolveu. Eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. A presença de Deus, quando ela vem em um devido local, ou seja, a nuvem quando vem, ela é a presença de Deus, ela não vem para trazer medo de ninguém, ela não vem para trazer favor de ninguém, para deixar ninguém aterrorizado. Mas ela vem para que a gente se deleite nessa presença. E você vê o não entendimento de Deus, porque a glória de Deus está naquele lugar. Eu percebo que quando ele quer montar essas 3 tendas, é porque ele não queria ser naquele momento glorioso. Ele queria que 3 pessoas que estavam repletas de glória ficassem ali e ele contemplasse naquela glória também. Mas eu percebo que quando nós não entendemos a fundamentação do Evangelho, ou seja, as missões básicas de Jesus, quando a glória de Deus vier sobre nós vamos estar totalmente em entendimento e vamos fazer propostas a Deus. Deus não quer que nós façamos. Mas se nós venhamos a aprender com medo, que quando a glória de Deus vier, ela não está medo na gente. Ela venha ser uma glória para que a gente se deleite nela. Para que a gente possa contemplar Deus vivo, a sua maravilhosa Deus, a sua maravilhosa glória. E percebo que
no verso 35, já acompanhado no 36, diz assim: desta luta será uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi, eu ouvi. É interessante que, no meio dessa luta, no meio dessa glória, ouvi essa voz do céu, que é a voz do próprio Deus. Deus, de um jeito político, ele está dizendo para você: fica quietinho, ouve ele, a ele ouvi. E é interessante que Deus repreende um pouco, com muita classe, ele diz: esse é o meu eleito, esse é o meu escolhido, a ele ouvi. Vamos falar um pouco, ouve ele. O que ele está falando enquanto Moisés ele estava subindo ao céu, Jesus, querendo ver, e não conseguia. E aí a voz do céu fala com ele, e ele fica com muito medo, fica com muito medo, e ele cai com muito inferno. E é outra coisa que eu quero dizer, que quando Deus falar conosco, embora ele, pela maioria das vezes, ele vai nos aconselhar, ele vai sempre nos instruir, mas que nós precisamos entender com Pedro que vamos ouvir um pouco mais Deus. Não vamos falar sempre em todos os momentos. Eu tenho um amigo que gosta de falar muitas vezes, até muito agradar dele. Ele gosta de falar muito, ele sempre tem muitos detalhes. Ele não é por que disso. Não é por que daqui, não é por que disso. Vamos pensar. E ao vivo Jesus está falando para a gente na Bíblia. É claro, não é que tem que te explicar muita coisa, porque eu nem sei explicar muita coisa. Mas o que Jesus está dizendo é o conselho de Deus, de sair, como são ele ouvir, vamos ouvir um pouco mais de Jesus, vamos orar, mas vamos ter um tempo de oração que a gente não precisa ficar calado. Eu sempre ouvi pastores dizendo sobre oração. E oração é o momento de você e Deus, que você fala, Deus fala contigo. E é o momento que nós temos que chegar na presença de Deus, não com muitas palavras, não com muitos questionamentos, mas chegar no momento, na presença de Deus, calado, silenciosamente, com o coração quebrantado, totalmente do lado da sua voz, querendo ouvir. E muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nós só falamos, nós não queremos ouvir. E esse tempo, sempre ouvindo isso, que é um momento que você tem que chegar diante de Deus e parar para ouvi-lo, comecei a querer chegar à presença de Deus sem falar. Para mim era impossível, eu dizia: Deus, não tem como chegar, não consegui falar. Mas esses tempos, no momento de oração que eu estava em casa, eu cheguei ali, liguei a música, comecei a entender, a lembrar a crucificação, a ressurreição, de onde eu deveria estar, que era o inferno, mas Jesus me livrou de lá. Eu não tinha palavras para dizer nada, eu só conseguia chorar. E eu acho que eu fiquei dentro de uma hora e pouco ali, só chorando. Eu não tinha palavras para dizer nada. Mas eu ouvi dentro de mim a voz do Deus dizendo: é assim que eu quero que você fique, eu não quero falar o seu coração, eu quero te instruir muito mais. Mas é preciso que você fique calado alguma coisa. Eu entendi que Deus quer não muito de nossos questionamentos, não muito de nossas falatórias, mas que acrescentamos dia após dia pedidos a Ele. Embora, vamos pedir. Mas é um momento que nós temos que chegar na sua presença, calado, totalmente quebrantado, para que Ele venha falar a nós. Eu tenho aprendido que, ao momento da nossa vida espiritual, nós não conseguimos falar. A presença de Deus, nós viemos chegar a Ele e da nossa boca não vai voar nada, simplesmente dos nossos olhos vai jogar nada. Essas áreas são as áreas de arrependimento para a salvação. E eu falo disso, uma das suas áreas. E que devemos aprender com toda essa passagem. Elias, Moisés, Tiago e João são totalmente pessoas que estão ali, pessoas que contemplam as glórias de Jesus.
pessoas que vão para Jesus, pessoas que aprendem com ele. Pedro aprendeu agora nessa passagem, aprendeu a ficar um pouco mais calado, mas se você perceber em Atos, no final de Atos 1, Pedro ainda quer falar um pouco, ele faz uma besteira ainda no início da igreja primitiva, porque quando Judas se mata, Jesus não tinha dado nenhuma ordem para colocar os substitutos. E Pedro ali em Atos, ele vai, chama o povo, começa a falar bem classicamente que era necessário que Judas morresse para ter escritura, mas que outros criaram um substituto para ele, vão fazer uma coisa. Ele lança as pedras abaixo, cai na sorte, cai sobre Matias. Imagina duas pessoas que foram escolhidas pela tribulação. Um era José, Judas, e o outro era Matias. Eles jogam as pedras e a sorte cai sobre Matias. A ordem de Jesus não mandou, ele vai e diz que tinha que fazer um substituto para Judas. E aí ele fala Matias, então você percebe que Matias aparece e Matias desaparece. Porque no conselho de Jesus, ele não disse nada para Jesus, dizer aos discípulos para que houvesse um substituto de Jesus. E é interessante que Matias aparece, mas ele nunca mais visitado na vida. Ele desaparece. Ou seja, Pedro não queria falar, não queria ouvir. E ele faz a escolha por ele, dizendo que era ordem de Cristo, mas não foi uma ordem. E você percebe que quando nós, homens, escolhemos alguém com os nossos desejos, com as nossas feições, com as nossas características, para estar ao nosso lado, talvez essa pessoa não vai trazer benefício para o reino de Deus, porque nós não temos essa escolha. Mas é interessante que Matias não faz nada em prol do reino, ele desaparece da vida, mas Deus prepara uma próxima, fala de tarde, amor de Paulo, e esse acaba com o mundo inteiro da pregação do Evangelho. E nós vemos a experiência dessas passagens que Deus quer falar, nós vemos a ouvir um pouco mais, estar um pouco mais falado na sua presença. E no versículo 35 e 36, agora vou ler o 35, era como uma voz que dizia: este é o meu filho, escolhido, ouçam. Tendo se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si, naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham ouvido. E essa passagem, eu achei uma frase não, que assim, ausência de oração, orgulho de discernimento, essa falta de discernimento levou a ficar com medo de Deus, em vez de acreditar em Deus. Há muitos que ainda hoje buscam as coisas sobrenaturais, mas estão sem percepção espiritual. Correm atrás de milagres, mas não conseguem na realidade, não tem que ter a fé cristã. Experimentam esses arrebatadores, mas não compreendem nem mesmo os fundamentos do cristianismo. Essa é uma espiritualidade fora de foco, deficiente, própria, que produz sono e não intimidade com Deus. Foi isso que aconteceu. Produz sono, eles não se transformam sem discernimento nenhum, tentando fazer propósitos a Jesus, acerca da cabana, mas é algo que não traz intimidade com Deus. É algo que o entendimento, a falta de entendimento faz essa pessoa. Por isso que o conselho que eu aprendo aqui, nós vemos não somente atrás de sentimentos, atrás de emoções, para que mover de Deus, mas que com tudo isso chegando, o entendimento da sua palavra, para que possamos ajudar em Espírito e Espírito, porque a Bíblia assim nos diz, para que venhamos ajudar, sendo Deus que não é, porque muitas vezes nós ouvimos
eu te digo, eu te amo, assim digo sobre a sua vida. Mas as pessoas têm entendimento, acreditam em muitas profecias que Deus não diz nada, Deus não está dizendo, que eles têm entendimento, acreditam em simples, servem com Deus, sendo que Deus não disse nada. Simplesmente foi o homem sem entendimento, sem conselho do Espírito Santo, de as suas emoções, sem espiritualidade. E aí causa a decepção com Deus, sendo que na verdade a decepção é uma mulher robusta, ela é faxineira, e ela é toda triste, ela é toda chateada, e eu sempre, quando ela passa lá perto de mim, eu falo de Jesus, eu falo para ela ler a Bíblia. Mas eu não consigo entender a vida, porque nada confiar nas igrejas também. Aí eu dizia para ela, você não tem que confiar nos homens. Evangelho, Jesus disse. Por isso que você tem que ter a Bíblia. Não, mas um dia eu fui numa igreja e falaram que eu ia ganhar várias coisas, eu não ganhei nada, eu fiquei decepcionado com Deus. Por isso que eu digo, meu irmão, que a capacidade de suprir em nós aquilo que vem dos homens, sem entendimento, é algo que vai nos decepcionar. É algo que decepcionou aquela mulher. E ela hoje não tem mais coisas que decepcionaram para mim, Deus. Se ela der a vida, ela não entende. Porque a vida ela também não é entendida. O homem não consegue entender assim, o conselho do Espírito Santo. E que venhamos a entender que esse mover de Deus, esse mover de Deus, ele algumas vezes não é compreendido, mas muitas vezes ele pode ser compreendido. Que venhamos a lembrar as pessoas que dizem de Deus, dizem falar, pessoas de Deus, ser pessoas da voz de Deus, que muitas vezes são da voz do seu próprio umbigo, sua própria ideia, da sua própria mente. Esse que eu aprendo nessa lição, nessa consideração magnífica de Jesus, e cai todo o centro da Escritura na vida de Jesus, na sua transfiguração. Deus une a lei, os profetas, no início da igreja primitiva, com Pedro, ali, para que Jesus fosse a figura central da nossa casa. E uma frase também que eu quero ver agora, que porque Pedro foi mandado por Lula. É verdade que a igreja primitiva começou com amor, mas ela não começou com amor. Ela também começou com ousadia e intrepidez. É uma passagem que eu queria ler, aqui, é muito importante. Está em Atos 4. Só para finalizar, Atos 4, versículo 24. E é por isso que eu gosto de Pedro, porque a igreja não começa só com a conta, ela começa com ousadia e intrepidez. E Atos 4, versículo 24, diz assim, é uma oração que Pedro faz. Atos 4, 24, verso 2. Ouvindo isso, exaltaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, que fizeste os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, falaste pelo Espírito Santo por boca de teus servos, nosso Pai da vida. Porque eles enfureceram as nações, conspiraram em nós. Reis da terra se levantam, e governantes e reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido. De fato, Herodes, contra os pilatos, reuniram-se contra os gentios, com o povo de Israel dessa cidade, para conspirar contra os teus santos servos Jesus, a seu ungido. Fizeram o que o próprio poder e a sua vontade de antemão que aconteceu. Agora, Senhor, considera a ameaça dele, capacita os seus servos para anunciar a sua palavra corajosamente. Até aí, a sua versão de contemplação, né? Contemplação e ousadia. Nunca ousadia.
toda ousadia no crescimento de organização também. É por isso que Pedro foi, por isso que a igreja começa com ele, que a igreja não começa só com amor, mas começa com ousadia, começa com Deus. Nós tenhamos aquele ousado que Deus vai chamar a atenção de Jesus um pouco mais, para que ele nos instrua, nos dê entendimento para que venhamos a dar entendimento, a passar o seu entendimento, receber em nós para as pessoas, para que ajudando o reino dele a crescer nessa terra, e essa é a ordem de Deus. Amém? Amém. E este é o fim de nosso nome. Amém. Amém.